Nobres alunos, estamos de volta para a quinta parte da nossa aula do turno da manhã. Hoje, sábado, dia 24 de abril de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. E tratamos no bloco anterior da administração clássica, e dissemos que a administração clássica, dentre outras características, é baseada nos modelos militares e religiosos de administração. O que é que isso significa, professor? Que nós vamos estudar militarismo aqui? Não. Que nós vamos estudar religião aqui? Também não. Mas que você fique ciente que essas instituições, tanto militares quanto religiosas, ao longo da história, ao longo do tempo, em vários países diferentes, já desenvolveram práticas que podem ser assimiladas e inspiradas pelas empresas para a prática de soluções modernas. Um dos exemplos, e que foram muito bem lançados anteriormente, é a questão das práticas da logística, da distribuição, do transporte, da capacidade organizacional de pessoas, de insumos, de recursos, de mercadorias, de abastecimentos, não é? E aí lançamos aqui um grande exemplo, que foi o exemplo do dia D. O chamado dia D é, historicamente, um dos dias mais importantes da humanidade, porque foi o dia em que tropas aliadas de vários países diferentes, falando vários idiomas diferentes, com vários equipamentos diferentes, com milhares de pessoas, se reuniram para desembarcar em uma determinada região onde havia a presença do inimigo nazista. Então, tropas nazistas estavam localizadas nas praias da Normandia e foi possível deslocar um número assombroso de soldados de vários países estrangeiros com seus armamentos, com seus suprimentos, com seus equipamentos, com seus veículos, e para isso foram utilizados centenas de embarcações, de aviões, de paraquedistas e de outros veículos que pudessem ser utilizados nessa investida. E para isso necessário foi o desenvolvimento da administração como nunca se viu antes, uma capacidade organizacional logística que até hoje é estudada por empresas da área civil. Então, isso é um exemplo, certo? E se trouxermos aqui outros exemplos de práticas já agora das religiões ou das instituições religiosas, vamos também poder observar práticas que podem ser adaptadas e inspiradas para o universo empresarial, o universo da gestão, o universo da administração, inclusive o universo da gestão aplicada número 2. Alguma dúvida ou pergunta até aqui, meus amigos? Então, Adriano, quer falar alguma coisa? Tudo certo. Tudo certo. Então, vamos prosseguir. Não é? A administração clássica, ela é chamada assim clássica porque ela vem nos lembrar que, às vezes, você fica muito empenhado e você gasta muito tempo e energia querendo inventar a roda. E aí eu tenho a seguinte declaração para você. A roda já foi inventada. Não é obrigado você criar uma coisa totalmente nova, não. Às vezes você até cria uma tecnologia nova, mas a maioria das coisas, nos dias de hoje, elas não são criadas, elas são adaptadas de coisas que já existiam no passado. Às vezes você pensa que uma coisa é nova, ela não é nova, ela simplesmente está aparecendo com uma embalagem moderna. Professor, me dá um exemplo disso. Se você conseguir estudar o exército romano e a maneira como o exército romano se movimentava na antiguidade e agia na antiguidade, você vai observar que o exército romano, muito mais do que uma força militar, era uma grande empresa. Tinha uma grande capacidade organizacional, tinha uma grande capacidade, por exemplo, de transmitir ordens com clareza, uma capacidade
de ter essas ordens obedecidas, porque os soldados eles compreendiam, porque eles tinham treinamento. E o treinamento do romano, ele não era um treinamento só para guerrear, não. O garoto romano, desde a infância, ele já recebia treinamento, ele já recebia instruções, ele já sabia o que poderia aguardá-lo na vida adulta. Então, isso reflete que o treinamento nas empresas, por exemplo, ele tem e é um fator decisivo para o sucesso das operações empresariais. Além do treinamento, os romanos se preocupavam muito com a padronização. Diferente de outros povos que eles chamavam de bárbaros, porque os bárbaros não tinham metodologia, o bárbaro ele poderia ser perigoso, mas ele usava espadas diferentes, lanças diferentes, armaduras diferentes, ele não tinha um sistema padronizado como os romanos. O romano, ele só utilizava armas romanas. As espadas padronizadas dos romanos eram os gládios. Os gládios são aquelas espadas curtas. Aí você pergunta como é que com aquela espada bem curtinha ele conseguia acertar inimigos que usavam espadas mais longas? Porque o gládio, apesar de ser uma espada curta, é muito mortal. É muito afiado. Geralmente tem 2 gumes. E é muito difícil de quebrar. Enquanto que as espadas mais longas, elas têm maior alcance, mas elas podem trincar ou quebrar a sua lâmina. Os gládios, eles são muito resistentes. Então, o soldado romano, ele era treinado com o gládio desde a infância. Outra arma tipicamente romana é o escudo romano. O escudo romano, ao contrário, era muito grande em comparação aos escudos dos inimigos. O escudo romano, ele cobre o corpo quase todo do legionário. Então, os romanos tinham uma grande capacidade de defesa e os escudos eram muito resistentes. Eles poderiam segurar até mesmo flechas e setas. Enquanto que a maioria dos escudos inimigos eram feitos de pine, de madeira, de materiais não tão resistentes. E esses escudos romanos, quando colocados numa formação de uma legião, eles poderiam formar uma espécie de capacidade de defesa coletiva. Verdadeiros tanques de guerra humanos, que protegiam a frente, a retaguarda, os flancos e a parte de cima. Numa formação chamada de tartaruga. Muitos devem ter visto essas formações em filmes antigos que falam sobre soldados romanos. Verdade. E a formação de tartaruga, ela é quase inexpugnável. Praticamente nenhuma flecha consegue acertar o legionário. Até mesmo se forem ataques incendiários ou ataque com pedras, a tartaruga segura. Isso dava uma vantagem muito grande ao exército romano. E esse professor. exército, só para concluir, Alessandro, esse mesmo exército, na formação correta, se ele apontasse as suas lanças na direção frontal, a tartaruga em movimento, ela simplesmente atropelava o exército inimigo, né? Diga, Alessandro, pode falar. Essa formação de tartaruga tem até no filme do Esparto. Acho que foi até quando ele foi lutar com Peça. Aí tudinho, botou o escudo um em cima do outro, ficou tipo uma tartaruga, não passava nada. Tem uma formação parecida nos espartanos. A dos romanos é mais mortal, né? Mas lembrando que os espartanos, eles são mais antigos. A formação dos escudos espartanos geralmente eram escudos redondos, né? Os romanos utilizavam escudos retangulares, que protegiam mais o corpo, né? Muito embora os espartanos também tivessem essa capacidade de defesa, certo? Agora, uma coisa legal que os espartanos utilizavam bem era também a sua disciplina. Até hoje nós chamamos de disciplina espartana, não é? Que eles mantinham as suas posições independente do número e força do inimigo. Então, hoje, para o mundo empresarial, assuntos como disciplina, assuntos como organização, assuntos como padronização, são muito bem executados, principalmente diante do que nós chamamos de administração clássica. Não se trata aqui de querer matar ninguém, não se trata aqui de você obrigatoriamente ter que ser um militar ou de você ter que fazer parte de alguma força armada. Não é isso. Se trata de pegar alguns exemplos desses segmentos e conseguir adaptar a sua realidade, certo?
geralmente, a sua realidade empresarial. Alguma pergunta, senhores? Não, senhor, professor. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse turno, certo? Vamos retornar às 14 horas, às 2 da tarde, para continuar a nossa disciplina de gestão aplicada número 2. Muito obrigado pela participação dos senhores até aqui e até às 14 horas. Lembrando que nós vamos das 14 até às 17 horas, hoje. Até lá e bom almoço para vocês.